Gabriel Bortoleto fez o impossível no asfalto escaldante de Hungaroring. Largou do fundo, atropelou campeões e engoliu seu companheiro de equipe na raça. Mas quando a zona de pontos era uma certeza, uma ordem vinda do box da Audi mudou tudo. Porque a equipe manteve o brasileiro na pista com pneus destruídos, enquanto chamava Nico Hülkenberg no Virtual Safety Car. Há uma linha tênue entre erro tático e política de paddock, e os dados mostram algo assustador. Antes de avançarmos, já se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está assistindo. A última corrida antes da pausa de verão da Fórmula 1 em 2026 prometia ser um divisor de águas, mas acabou se tornando um palco de interrogações que o fã do automobilismo não pode simplesmente ignorar. Para entender a dimensão do que aconteceu no GP da Hungria, nós precisamos olhar para o termômetro. O ar marcava 30 graus, mas o asfalto do Hungaroring queimava a 52 graus. Nessas condições extremas, a escolha dos pneus deixa de ser um mero detalhe técnico e passa a ser uma questão de sobrevivência na pista. A esmagadora maioria do grid optou por composições médias para iniciar a prova com segurança. No entanto, na sétima fila do grid, ao lado de Franco Colapinto, o jovem brasileiro Gabriel Bortoleto surgia com uma estratégia ousada e agressiva, calçando pneus macios. A imprensa internacional, incluindo veículos especializados como o portal Grande Prêmio e o Motorsport.com, destacou de imediato o tamanho do risco assumido pela Audi Sauber. Rodar com a borracha mais macia e vulnerável sob um calor de mais de 50 graus no asfalto parecia um movimento fora do script tradicional, quase um tiro no escuro para uma corrida longa e física como a de Budapeste. Só que o piloto brasileiro não se intimidou. O que se viu a partir da luz verde foi uma demonstração pura de técnica, controle de desgaste e frieza. Curva após curva, o brasileiro não apenas gerenciava a degradação do composto, como impunha um ritmo de corrida impressionante, escalando posições de forma consistente e deixando para trás nomes consolidados do grid. A cada volta que passava, a ultrapassagem sobre Esteban Ocon mostrou que o carro tinha ritmo, mas foi o movimento sobre o bicampeão mundial Fernando Alonso que fez a garagem e os analistas do mundo inteiro prestarem atenção. Bortoleto não estava ali por sorte, por acasos de corrida ou por abandonos na frente. Ele estava construindo uma corrida de recuperação legítima, tirando posições na raça em um dos circuitos mais difíceis de ultrapassar de todo o calendário da Fórmula 1. Ele superou o calor, superou a degradação precoce e provou que tinha braço para colocar aquele carro verde e preto brigando diretamente dentro do grupo dos 10 primeiros colocados. O ritmo do brasileiro era tão forte que ele começou a tirar segundos preciosos do seu próprio companheiro de equipe, o experiente piloto alemão Nico Hülkenberg. A aproximação foi inevitável e a disputa na pista mostrou a superioridade do novato naquele momento da prova. Bortoleto assumiu a posição à frente de Hülkenberg e se consolidou como o principal carro da equipe na disputa por pontos cruciais antes das férias de verão. Tudo caminhava para um desfecho memorável, uma daquelas atuações que consagram um jovem talento diante dos olhos de toda a imprensa mundial e dos chefes de equipe. Só que a verdadeira frustração dessa história não veio da pista. Não veio de uma travada de pneu, não veio de uma rodada no setor do meio e nem de um adversário mais rápido atacando por fora. A frustração veio de dentro da própria garagem da equipe Audi Sauber. No momento exato em que a corrida atingiu sua fase crítica, as decisões tomadas no muro de boxes começaram a desenhar um cenário profundamente intrigante e difícil de aceitar. Enquanto o brasileiro se mantinha veloz e competitivo, a equipe optou por esticar o seu stint de pneus macios até limites que desafiavam a própria física da borracha.
A estratégia de adiar a parada faz sentido no papel quando o piloto tem pista livre e consegue virar tempos rápidos. Mas esticar o uso de um pneu macio por 30 voltas inteiras no asfalto abrasivo do Hungaroring é algo que ultrapassa a margem de segurança recomendada pelos próprios engenheiros da Pirelli. A imprensa brasileira e portais como Lance registraram com espanto a permanência prolongada do piloto na pista. A torcida nas redes sociais começou a se questionar se a equipe estava realmente lendo os mesmos dados de telemetria que a tela oficial exibia. E então o momento decisivo da prova aconteceu. Um problema com outro carro no circuito fez a direção de prova acionar o Virtual Safety Car. Para qualquer estrategista de Fórmula 1, o acionamento de uma fase de VSC é o cenário dos sonhos. É a janela perfeita para realizar uma troca de pneus, perdendo praticamente metade do tempo que se perderia sob bandeira verde normal. Era a oportunidade de ouro para colocar Gabriel Bortoleto nos boxes, equipá-lo com pneus novos para a reta final e garantir sua permanência consolidada dentro da zona de pontuação. Mas o que a garagem da Audi fez? Quando as luzes do Virtual Safety Car acenderam no painel, a equipe chamou Nico Hülkenberg imediatamente para os boxes. O piloto alemão entrou, recebeu um jogo de pneus completamente novo, sem perder tempo em relação ao pelotão, e voltou pronto para atacar nas voltas finais. Já para o carro de Gabriel Bortoleto, a ordem foi de permanecer na pista. O brasileiro continuou rodando com compostos, que já tinham entregado absolutamente tudo o que podiam, exposto ao ataque feroz dos adversários que vinham atrás com borracha muito mais fresca. A decisão de manter Bortoleto na pista parecia dar uma posição de momento dentro do top 10, mas era uma ilusão temporária e extremamente perigosa. Faltando cerca de 10 voltas para a bandeira quadriculada, o desastre anunciado na telemetria se concretizou na pista. Sem aderência alguma nas rodas traseiras, o brasileiro virou presa fácil. Um rival colou na sua traseira e realizou a ultrapassagem sem grandes dificuldades. E para tornar o cenário ainda mais simbólico e doloroso para quem acompanhava a transmissão, adivinha quem aproveitou o vácuo para ultrapassar o brasileiro logo em seguida? Exatamente ele, Nico Hülkenberg, o mesmo companheiro de equipe que momentos antes havia sido superado por Bortoleto no braço e na pista. A diferença entre terminar dentro dos pontos e sair de mãos vazias na Fórmula 1 se resume a escassos segundos. E esses segundos cruciais foram tirados das mãos de Bortoleto não por uma falha de pilotagem, mas por uma janela de decisão estratégica operada inteiramente pela equipe no muro de boxes. O brasileiro lutou bravamente até a linha de chegada, flertando com a 10ª posição até a última curva da última volta, mas cruzou em 11º lugar, amargando a sensação amarga de ver seu esforço ser anulado por escolhas táticas incompreensíveis. Após o encerramento da prova, a repercussão nos veículos de imprensa e nas comunidades de automobilismo ao redor do mundo foi imediata e avassaladora. Comentários inflamados nas redes sociais e análises em portais especializados questionavam a atitude da Audi Sauber. Termos duros como incompetência estratégica e decisões desastrosas dominaram as manchetes da cobertura do GP da Hungria. Analistas do paddock chegaram a levantar questionamentos sobre o equilíbrio de tratamento entre os dois pilotos da equipe, ressaltando a discrepância entre a chamada perfeita para Hülkenberg no VSC e o abandono estratégico sofrido por Bortoleto. Por outro lado, adotando uma postura profissional e extremamente madura diante das câmeras, Gabriel Bortoleto evitou atear fogo na própria casa. Em entrevistas concedidas à imprensa internacional na zona mista do circuito, o jovem piloto fez um balanço da primeira metade do ano
e chegou a atribuir uma nota 8 para o desempenho geral do trabalho em equipe, preferindo focar na evolução do carro e na sua rápida adaptação à categoria do que em lavar roupa suja publicamente. Mas quando nós analisamos os fatos frios da telemetria e o contexto político que envolve a chegada da Audi como equipe de fábrica definitiva a partir de 2026, a leitura precisa ir muito além das declarações diplomáticas de um piloto sob contrato. A Audi investe centenas de milhões de euros e traz Nico Hülkenberg como a grande referência de experiência alemã para liderar o projeto. Ver um jovem talento estreante chegar, dominar o carro nas piores condições e superar o veterano da casa em corridas consecutivas gera um ruído inevitável na balança de poder nos bastidores da garagem. Nas entrelinhas do paddock da Fórmula 1, nem sempre a prioridade do muro de boxes é garantir a posição do carro que está mais rápido no momento. Muitas vezes, a gestão de crise interna e a manutenção da hierarquia dos pilotos pesam mais nas decisões de frações de segundo do que a própria matemática da corrida. Sacrificar a estratégia de um piloto, mantendo-o por 30 voltas com pneus macios e ignorando uma janela clara de Virtual Safety Car, é uma falha tão primária que se torna quase impossível de ser explicada apenas por mero erro de cálculo dos engenheiros. A grande virada de interpretação desta história toda está na postura de Gabriel Bortoleto. A sua nota 8 e as suas palavras ponderadas para a imprensa não mostram ingenuidade. Pelo contrário, mostram que o brasileiro já compreendeu perfeitamente o ambiente de tubarões em que está inserido. Ele sabe que bater de frente com a diretoria publicamente antes da pausa de verão não traria seus pontos de volta e só criaria um clima insustentável dentro dos boxes. A resposta de um prodígio não é dada em entrevistas raivosas, mas sim continuando a ser rápido demais para ser ignorado. O GP da Hungria deixou uma lição clara e incontestável para todos nós. Gabriel Bortoleto fez a parte dele com perfeição absoluta na pista, tirando cada centésimo de desempenho de um carro limitado e provando que tem velocidade pura para encarar qualquer desafio. O que fica no ar para a segunda metade do campeonato é se a equipe Audi Sauber terá a capacidade técnica e a coragem política de entregar ao brasileiro o mesmo suporte e a mesma justiça estratégica que seus talentos exigem. A verdade na Fórmula 1 raramente é mostrada nas telas de transmissão oficial ou nos comunicados de imprensa padronizados. Ela fica escondida nos dados de telemetria, nas janelas de pit stop não aproveitadas e no silêncio calculado dos bastidores. A jornada do brasileiro até o topo do automobilismo mundial está apenas começando, mas os obstáculos dentro da sua própria garagem provam que a luta será muito mais dura fora da pista do que dentro dela. Se você também sentiu que a estratégia da equipe na Hungria foi incompreensível e quer continuar acompanhando todas as análises detalhadas e os bastidores reais da Fórmula 1 sem enrolação, este é o momento. Inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo e deixe o seu comentário aqui embaixo. Você acredita que a Audi cometeu um erro amador nos boxes ou houve favorecimento político na decisão do Virtual Safety Car? Quero muito saber a sua opinião. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima análise.